saúde mental e a pandemia da Covid-19. Os últimos meses trouxeram muitos desafios para os profissionais de saúde, que prestam seus serviços em circunstâncias difíceis e vão trabalhar com medo de levar a Covid-19 para casa. Aos alunos, que tiveram que se adaptar às aulas à distância, com pouco contato com professores e colegas, e preocupados com o futuro. Aos trabalhadores, cujos meios de subsistência estão ameaçados, ao grande número de pessoas presas na pobreza ou em ambientes humanitários frágeis, com pouca proteção contra a Covid-19, e para as pessoas com condições de saúde mental, muitas das quais estão ainda mais isoladas socialmente do que antes, sem falar em como lidar a dor de perder um ente querido, às vezes sem poder se despedir. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, atualmente a realidade de muitas crianças é ficar dentro de casa, sem brincar com os amigos ou ir para a escola. Esse isolamento físico é a principal medida de proteção contra a Covid-19, mas também pode ser fator importante para o aparecimento de transtornos psiquiátricos. Por isso, é necessária a atenção ainda maior da família. A pandemia impõe um sofrimento psíquico para todas as faixas etárias, então devemos pensar em como criar fatores de proteção para a saúde mental dos adultos, porque ela também é um fator de proteção para a saúde mental das crianças. Por isso, melhorá-los possibilita que condições pré-existentes não piorem e que não surjam outros adoecimentos, ressalta Ana Maria Costa da Silva Lopes, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG e psiquiatra com concentração na infância e adolescência. O fato de a criança estar em casa com os pais não significa, infelizmente, que a qualidade da presença seja satisfatória. A escola é o segundo espaço social da criança. Por isso, muitas vezes é nesse espaço que a criança manifesta sintomas que apontam para um sofrimento psíquico. Os professores, embora lidem com muitos alunos, têm uma capacidade de percepção apurada de que algo não vai bem com a criança. Nesse sentido, o momento da pandemia exige que os pais estejam mais atentos aos seus filhos, mais próximos, conversem, troquem ideias, brinquem juntos. Ana Maria Costa da Silva Lopes. Boa tarde, mais uma entrevista com mais um profissional da saúde mental, Ulisses Ciríaco, psicólogo. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Ulisses, sou psicólogo. Eu trabalho há 8 anos, quase 9, né? Vai fazer 9 agora em maio, no CAPS Álcool e Drogas 3 de São Miguel, Paulista. E também atendo há uns 7 anos mais ou menos em consultório, né? Consultório clínico particular aí. Tenho essa experiência aí já de trabalho. Também tenho um perfil no Instagram, convidar vocês aí para seguirem. Sob controle, é o meu perfil. Então dá uma visitadinha lá. Obrigado. Ulisses, eu vou te fazer a primeira pergunta, tá? Atualmente estamos passando por uma pandemia devido à Covid-19, né? O mundo está em crise financeira e a saúde mental física está prejudicada também, né? Bom, a população está em pânico, né? A terapia online é uma das alternativas para cuidar da saúde mental? Com certeza. A gente está vivendo esse momento de pandemia, né? Já estamos quase chegando a 2 anos aí e muita coisa na nossa rotina mudou, né? Muitas coisas que ajudavam a gente a se distrair, espairecer, enfim. A gente ficou num confinamento muito grande, a gente ficou muito limitado com várias coisas e isso nos aproximou de várias angústias que talvez antes a gente não enxergava. Não que a gente não tinha, né? A gente não enxergava. E hoje elas estão cada vez mais evidentes. Está acontecendo como se fosse uma epidemia, na verdade, de questões de saúde mental, como ansiedade, depressão e outras questões, né? Então a terapia online ela é um recurso muito válido, porque mesmo não tendo aquele contato físico próximo, né, aquele contato presente, mas ainda assim é um espaço onde os profissionais da saúde mental, assim como eu, conseguem dar esse suporte, conseguem dar esse apoio para as pessoas que estão em sofrimento. Até então, os próprios profissionais, né, Luiz? Exatamente. Então, assim, a terapia online ela é um recurso que é muito importante nesse momento e está cada vez mais enfatizado, está cada vez numa prática maior, exatamente por conta do momento que a gente está vivendo. Mas é um recurso muito bom, sim. Bom, Luiz, está.
Muito boa essa pergunta, eu gostei. Estamos precisando de terapia, né? Em geral, até os profissionais estão bem afetados com o que está acontecendo. Ulisses, vou te fazer mais uma pergunta, tá? Uma boa estrutura familiar pode evitar um transtorno mental? Olha, eu acho que a questão da estrutura familiar, a forma como a gente vivencia as relações familiares, elas têm uma influência, sim, na questão da saúde mental, mas ela não é o critério que vai determinar se a pessoa vai ter um problema de saúde mental ou se vai evitar de ter, né? É uma coisa que influencia, mas eu acho que não determina. Tem muitas outras coisas que são, muitas outras variantes que influenciam e acabam determinando também essa questão da saúde mental e de problemas, psicopatologias e tudo mais. Então, desde questões orgânicas, desde experiências, vivências, então assim, tem uma influência, mas não é determinante. Bom. Próxima pergunta, Ulisses. Tem familiares que falam que psiquiatra e psicólogo é coisa de gente louca e que a depressão é a falta de Deus. Como posso convencê-los de que a pessoa precisa de tratamento? Olha, é difícil responder essa pergunta de como convencê-los, né? Mas como a gente pode argumentar é exatamente ver a questão, acho que assim, primeiro de tudo, a questão da psicologia e da psiquiatria, a questão da saúde mental, ela é vista como coisa de louco, a gente tem esse estigma, porque isso é uma coisa histórica, né? Uma coisa da nossa história, do nosso país, da história da saúde mental, da história da nossa sociedade. Então eu acho que é importante a gente poder sempre mostrar para esses familiares o quão em sofrimento aquela pessoa está e que um profissional de saúde mental é um profissional de saúde assim como os outros, né? Assim como um enfermeiro, como um médico. E a depressão é uma doença que tem acometido muitas pessoas e geralmente por uma questão cultural de cada um, você vai associar com religião, vai associar com outras coisas. Então assim, eu não tenho como responder como que a gente convence essas pessoas, mas a gente pode argumentar de várias formas e uma delas é mostrando que a saúde mental ela atinge as pessoas e o cuidado com a saúde mental é um cuidado em saúde assim como todos os outros. Bom, com essa pandemia tivemos diversas mudanças, né? Nos CAPs. Como a equipe multiprofissional está lidando com essa situação? Aqui no CAPS a gente tem uma equipe multiprofissional e a maior parte das nossas atividades, o contato que a gente tem com os pacientes são em grupo, né? Além disso, a gente tem também uma boa parte da população de pacientes atendidos aqui que estão numa situação de vulnerabilidade, uma questão social um pouco mais complexa. Então assim, desde o começo da pandemia a gente não parou de atender, mas a gente teve que ir se adequando e se adaptando a esse novo momento que a gente está vivendo. Então assim, a gente deixou de fazer os grupos, então não está acontecendo grupo, não está acontecendo atividades em grupo. Os atendimentos que a gente tem feito são todos individuais, a gente tem priorizado, na verdade, esses acompanhamentos individuais. A gente aderiu também a algumas ferramentas de trabalho que já eram presentes, mas que agora elas estão sendo mais utilizadas, como o telefone, a gente ligar, fazer visitas domiciliares para poder ter um acompanhamento mais próximo com os pacientes, até mesmo até uma comunicação via WhatsApp, celular. Então assim, a gente teve que se adequar a esse novo momento, dando uma prioridade mais individual para as intervenções que a gente faz aqui, mas em momento algum a gente deixou de acompanhar os pacientes. Então tem sido um pouco difícil por conta disso, porque por não ser em grupo a gente não consegue absorver uma demanda tão grande como a gente absorvia. E por ser individual a gente fica com uma correria um pouco maior, uma carga, né, de trabalho um pouco maior. Mas a gente está conseguindo minimamente atender as pessoas da melhor forma que a gente pode, né? E abrangendo o maior número de pessoas que a gente conseguir também. Agora, como é a semana profissional, vou te fazer uma pergunta pessoal profissional. O que te levou a fazer psicologia na época? O que te deu esse... Olha, quando eu estava no ensino médio ainda, eu sempre fui bastante comunicativo, acho que com as pessoas, né? Sempre tive uma boa relação com muitas pessoas. E aí quando eu comecei a estudar, ler sobre a psicologia, ler algumas teorias, aquilo foi me interessando bastante. E aí quando eu entrei na faculdade eu vi de fato que aquele era um trabalho que servia para mim, né? E hoje eu sou muito feliz de estar na saúde mental.
que é um trabalho diferenciado, um trabalho muito difícil também, desgastante, mas eu tenho essa gratidão de estar trabalhando aí na saúde mental e no SUS, né, na saúde pública. Isso é muito importante, tanto a questão da saúde mental quanto a saúde pública são coisas que me dão uma gratidão de estar podendo trabalhar e exercer minha profissão. Além também de, querendo ou não, ser uma profissão onde você, através do contato humano, pode ajudar as pessoas a entender melhor o que sente, entender melhor o que pensa, e através dessa compreensão melhor do que você sente e do que você pensa, você pode lidar melhor com tudo isso, né? Agir melhor e ter mais ações mais assertivas, sofrer menos nessa vida que é tão difícil da gente viver, né? Você já respondeu a segunda pergunta. Você gosta da sua profissão? Gosto bastante. Bom, Ulisses, obrigado pela entrevista, tá? Foi muito boa, tá bom, gente? Tá? Muito obrigado, Ulisses. Eu que agradeço. Tchau, tchau.